Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Eu sou Carlos Pereira, repórter especial do jornal Hora do Povo. Estamos aqui na nossa live para uma conversa de companheiro, de amigo, do meu amigo José Pereira dos Santos. É o Pereira, é meu xará, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, eleito e reeleito desde 2001. É um dos maiores sindicatos do Brasil, da segunda maior cidade do Brasil, Guarulhos. Ele também é da Executiva Nacional, secretário de Formação Sindical, da Força Sindical, uma das maiores centrais do país, e é presidente da Comunidade Sindical dos Países de Língua Portuguesa, se não me engano, é esse o nome certinho. E aí, Pereira, vamos dar bom dia para o nosso pessoal, assim como uma introdução. Nossa conversa hoje vai tratar de vários assuntos, principalmente das dificuldades que o nosso povo está vivendo, da pandemia, da resposta do movimento sindical, das novidades que nós podemos ter. Então, eu queria, antes de começar, queria que o Pereira falasse alguma coisa para os nossos internautas, eu acho que esse é o termo. Vai lá, Pereira. Bom dia, meu caro amigo Carlos Xará Pereira também. É um prazer estar falando com vocês, falando com seus telespectadores aí, né? Pessoal da internet. É uma oportunidade ímpar para mim poder falar um pouco da minha vida, do que eu já passei na vida, né? Do que todos nós já passamos, que acho que todos os brasileiros da nossa época não sofreu muito. Então, vamos aí à tua disposição para responder aí as suas perguntas e vamos bater um grande papo aí, que eu tenho certeza que com a sua experiência, com a minha pequena experiência, a gente consegue fazer aí um bom papo aí para os internautas poder nos seguir aí e entender um pouco o que é o Brasil. Antes da gente entrar no tema quente, só você contar para a gente como você entrou no movimento sindical, entrou em contato com o sindicalismo brasileiro, um pouco da sua história, para que a gente possa, os nossos ouvintes possam te conhecer mais, os que não conhecem ainda. Vamos dar umas pinceladas aqui, porque se for contar a minha história, aí não tem que fazer um programa de 2 dias aí ou mais. Eu nasci no norte de Minas Gerais, lá no Vale do Jequitinhonha, é uma cidadezinha que hoje é cidade, que quando eu vim de lá não era cidade, era um distrito de Turmalina, hoje é Veredinha, passou a ser cidade, começou essa pandemia de cidade no país, que eu acho isso um grande erro, de qualquer lugarzinho hoje virou cidade, e é só para criar cargo para vereadores e despesa para o povo. Mas eu nasci lá no Vale do Jequitinhonha, fui criado na roça, né, como se diz lá, criado na roça, comecei no Cabo da Enxada com 8 anos de idade, e na carvoaria com 10 anos, fiquei até os 18 anos trabalhando em carvoaria, e com os 18 anos eu consegui vir para São Paulo, e cheguei aqui em Guarulhos. Cheguei em Guarulhos, fui trabalhar no supermercado, que tinha aqui um pessoal que era de lá, de Turmalina, o supermercado até chamava Turmalina, e fiquei 11 meses nesse mercado. Depois eu fui para a guarda de banco. Trabalhei, acho que foi de 2020 a 2023 como guarda de banco. Depois 2020 entrei na empresa... Não é 2020, 2000 não, de 1980. 1980 a 1983. Em guarda de banco. Aí depois eu fui para uma empresa chamada Microlite, que muita gente às vezes não sabe quem é a Microlite, né? É a empresa da pilha Rayovac. Aí quando fala Rayovac, todo mundo sabe o que é. Fui trabalhar na Rayovac, fiquei uns 2 anos como guarda lá na empresa. Aí fiz um curso no sindicato e fiz um teste na empresa, passei para inspetor de qualidade. E fiquei como inspetor de qualidade e eu me filiei. Aí tem uma história que eu vou voltar lá em Veredinha, né? Quando eu fui votar a primeira vez, quando eu vim para São Paulo, com 18 anos,
naquela época eu votava só com 18 anos, a minha mãe falou, vota na Arena porque o MDB é comunista. Eu não sabia, né, o que era comunista, o que era Arena, o que era MDB, não sabia nada, porque eu era um analfabeto, nunca tinha ido na escola. Né? Aí eu fui lá e votei nessa Arena. Eu só gostava de dia de eleições lá na cidade, porque todo mundo tinha comida. Eles matavam boi, davam comida para o povo, né? Ficava aquele monte de mulher cozinhando, e aí fazia fila para pegar um prato de comida. Era naquela época da ditadura, então eles davam comida para o povo poder votar neles. Né? E a gente passava fome, então já viu, né? Tinha que fazer um prato de comida, era com carne, então imagina. Aí a minha mãe mandou votar na Arena, eu votei na Arena e em seguida eu vim para São Paulo. Vim trabalhar aqui no Turmalina. E quando eu cheguei em São Paulo, adivinha onde eu fui me filiar? O primeiro partido que eu me filiei, o Partido Comunista Brasileiro, PCB, Partidão. Eu acho que essa coisa de política, acho que isso já está no sangue da pessoa, a pessoa já nasce com isso, né? Não é uma coisa que você aprende no dia a dia, porque quem entra no movimento sindical pela aventura, ele não fica, ele não continua, porque ele não aguenta. Agora, quem tem ideologias continua no movimento sindical, porque está ali pelo objetivo. E a mesma coisa é na política também, né? Tem as pessoas que entram lá pelos objetivos e tem outros que entram como aventureiros, né? Como nós temos aí um presidente da República que é um aventureiro na política, nunca foi político na vida. Mas vamos voltar lá na questão da Arena e MDB. Quando eu vim para São Paulo, filiei ao PCB e aí ao PCB não, ao PC, né? É o PCB, Partido Comunista PCB, na Brasileiro. época era PCB, Partidão. É o Partidão, eu filiei ao Partidão e não sabia nem o que era ditadura, essas coisas. E aí a gente fazia as reuniões escondidas. Um dia eu quis saber, mas por quê? Quem participava das reuniões era Tenorinho, o Tenor de Lima, era o Aroca, né? O juiz Aroca, o Goldman, na época, a gente participava de todas essas reuniões em porão. E eu ficava indignado com aquilo, porque nós temos reunião escondida. Não, você é louco, nós somos clandestinos. Se a polícia pegar e fazer reunião, nós estamos presos. Tal. E aí eu fui entendendo o que era a política. Né? Eu gostava, mas não queria entender, fui entendendo. E no Partidão, quando foi em 86, na montagem da chapa do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, que o companheiro Chicão ia entrar pela primeira vez como presidente, né, que ele era vice. Aí tinha bastante gente do Partidão no sindicato, naquela época, ainda estava no final da ditadura, né? Aí o sindicato foi atrás do Partidão procurar uma pessoa para pôr lá na chapa. Aí o Partidão me indicou, na Microlite. Aí o Chicão foi lá atrás de mim para saber se eu queria. Topei na hora, né? Topei na hora. E entrei para a chapa lá do Chicão e ganhamos a eleição. Em 87, eu assumi como o último suplente na diretoria. E quando foi em 88, o Chicão me afastou para o sindicato. E eu fiquei... estou até agora, né, no sindicato. Não voltei mais para a fábrica, inclusive, fechou. Era uma fábrica que tinha 3.100 trabalhadores aqui em Guarulhos, no grupo, né? E só em Guarulhos tinha 3.100, era um grupo que era Lipasa, Baterias, Rayovac, então era a Micromac, que era máquinas, então, tinha a Saturna, Sistema Saturna, bateria, era um grupo da Microlite. E aí eu vim para o sindicato e na gestão seguinte eu fui para a vice-presidência. De último suplente, fui para a vice-presidência, né? Porque já tinha uma experiência dentro do Partidão, já sabia um pouco mais da política, já fui fazer um trabalho de porta de fábrica, e o sindicato não tinha essa conduta de fazer porta de fábrica, porque era recém saindo da ditadura, né? Aquilo era limitado. E eu cheguei com a corda toda, né? Era o dia todo na porta de fábrica, e conquistando cesta básica, convênio médico para os trabalhadores. Aí meu nome foi subindo e eu fui para a vice-presidência, até criou uma ciumeira entre a diretoria, que já estava lá há muitos anos, que continuava suplente. Mas isso faz parte da ideologia política de cada um, né? Eu sempre falo,
Você acha que o Lula aprendeu política que alguém ensinou? Não, vem do dom das pessoas, né? A pessoa já nasce com esse dom de ter essa ideologia de defesa dos direitos sociais, de defesa do país. E assim continuei dentro do sindicato, fui secretário-geral, fui presidente do DIEESE, fiquei na diretoria do DIEESE de 91 até 94, fui presidente em 94. E aí tive a oportunidade, inclusive, de conhecer vários países do mundo, fazer curso lá fora e entender um pouco da política também europeia, que eu acho que a Europa tem uma política sindical já bem centrada, né? bem inteligente, né? E que, às vezes, muita gente aqui no Brasil, isso é um peleguismo. Não, eles passaram por tudo que nós passamos e hoje eles têm o ideal deles, que eles conquistaram e têm respeito, né? Então, eu acho que nós precisamos chegar lá. É diferente do que Pereira, quem pensa que a é ideia pelego, né? agora, vamos esquentar um pouco o negócio, mudar de pato para ganso, como diz o outro. Nós vivemos, o Sindicato de Guarulhos essa coisa que você falou, uma tradição de enfrentamento da ditadura, de sobrevivência dos comunistas, de resistência, uma participação intensa no movimento sindical dos anos 80, dos anos 90, e você, na minha opinião, é um dos principais líderes sindicais do país. Mas eu queria que você nos Obrigado. ajudasse aqui a pensar um pouco. Nós vivemos a primeira onda dessa pandemia no ano passado. A gente conseguiu, né, com a atuação de vários setores, aumentar o auxílio emergencial de 200 para 600. Isso aí para 68 milhões de pessoas. Deu mais ou menos 300 bilhões de reais de gastos. Conseguimos auxílio para municípios, estados e municípios de 85 bilhões. Financiamento para pequena e média empresa de 150 bilhões. O Guedes falou que isso aí deu mais ou menos 600 bilhões de enfrentamento à pandemia. Ele dizia em cada ponto, em cada coisa ele resistiu, o governo foi contra e nós fomos conseguindo o mal menor e tal, e não aconteceu nada. Na verdade, o que aconteceu é que esquentou um pouco a economia, o PIB era para cair 10%, caiu 4%, e, na verdade, nós conseguimos menos mortes, conseguimos salvar mais vidas e tal. Eu queria que você nos dissesse, falasse a respeito de como essa experiência nossa de conseguir menos danos, de conseguir... nós contamos com quem? Com os governadores, com o STF, o governo de São Paulo teve importância, Dória, que é centro-direita. Como é que você vê essa primeira resistência que nós vivemos, essa primeira experiência no ano 2020? Carlos, é o seguinte, eu vou chamar de Carlos para não confundir os ouvintes, né? Os Então é Pereira. Pereira para lá, Pereira para cá, eles não vão entender nada. Mas é o seguinte, eu acho que o movimento sindical brasileiro ele tem um potencial muito grande. Deveria ser mais respeitado, porque o que temos hoje nesse país foi conquistado pelo movimento sindical. E, principalmente agora, com a união das centrais sindicais, fortaleceu ainda mais. Isso fez com que o Congresso ouvisse o movimento sindical e elevasse o assistencial para R$600, porque o Bolsonaro não queria dar nem os 200, né? Na verdade, queria dar 150, ele chegou a 200, e a nossa luta junto ao Congresso, junto ao STF, nós conseguimos elevar isso para R$600. Isso melhorou a economia e melhorou a vida das pessoas. Quando acabou em janeiro, muita gente começou a passar fome no país, porque R$600 pode não ser nada, mas para quem não tem nada, é muito. Então, nós precisamos continuar a nossa luta, nós estamos aí ainda lutando pelo retorno de R$600, o Bolsonaro não quer dar nada, porque ele não tem amor à vida, né? Ele tem amor à economia, que nem isso ele sabe fazer, né? Porque a economia está péssima, ele não defende a vida, fica aí falando que tem que defender a economia, e nem uma coisa nem outra, ele não sabe fazer nada. Na verdade, o Bolsonaro ele nunca soube fazer nada na vida, porque ele é deputado já por 8 mandatos, já era deputado, já estava lá há 28 anos, e alguém algum dia já viu alguma coisa feita pelo Bolsonaro, algum projeto aprovado, que foi lá a ideia do Bolsonaro? Então, o Bolsonaro nunca foi. Ele é aquele oportunista que entrou na política para sobreviver. E aí foi falar mal do PT, e é claro, mas aí também o PT deu espaço para isso.
né? Não vou só culpar ele, porque se não o PT não tivesse dado espaço para que ele entrasse fazendo as porcarias que ele fez, né, não teria chegado a esse ponto, né? Mas eu sempre digo que a luta do movimento sindical, ela sempre trouxe resultado para a sociedade, sempre trouxe resultado para as suas classes, né? Se hoje temos convenções coletivas de trabalho, que dá uma segurança maior do que a CLT, maior do que a lei, ainda mais agora com a destruição que o Bolsonaro fez à CLT, com a reforma trabalhista. Então, nós temos aí, o movimento sindical quem tem as categorias tem um respaldo de uma convenção coletiva que os demais não têm. Quanta gente ganha menos do que o salário mínimo nesse país? Quanta gente não tem um emprego, está desempregado, que precisa de um emprego? Às vezes nós temos aí, por exemplo, as convenções coletivas da segurança a quem está próximo à aposentadoria, tem uma estabilidade que ajuda a assegurar até a aposentadoria. Na convenção, você tem uma estabilidade para quem é acidentado. A lei não te dá isso. Nós não temos lei hoje que assegura o emprego, que assegura o trabalho, né? Nós não temos lei que dá o direito a qualquer coisa hoje. Então, as convenções coletivas que asseguram, as convenções coletivas que dão o direito ao trabalhador. E que, muitas vezes, o trabalhador, por desconhecimento, ele ajudou o Bolsonaro a falar mal do movimento sindical, a destruir o movimento sindical, né, por causa de um dia de trabalho que o trabalhador contribuía para o movimento sindical, do qual, por sindicato, só ia 60%, que não dava para sustentar o sindicato esses 60% de um dia de trabalho. Não sustentava o sindicato. O que sustentava o sindicato era o ganho da negociação coletiva, né? A assistencial, era isso que dava sustentação para os sindicatos. E os sindicatos ficaram realmente destruídos com essa nova legislação por causa de ignorância do próprio povo. Mas o povo vai sentir na pele, com o passar do tempo, a necessidade que vai ter de apoiar novamente o movimento sindical e trabalhar com o movimento sindical. Porque é através dele que nós temos a melhoria da economia, é com o aumento real de salário, porque nós não temos garantia nenhuma de aumento de salário para o trabalhador hoje, né? Não tem política trabalhista já faz tempo. Então, nós não temos essa garantia. A convenção coletiva e os sindicatos é que garante isso. Reajuste salarial, garante aumento real de salário, isso ajuda a economia. Esses R$600 que nós conseguimos aí, junto ao Congresso, que o Bolsonaro teve que ceder, foi isso que melhorou a economia, que segurou a economia até agora. Se não tivesse isso, nós estávamos bem pior do que estamos. E a questão, a pandemia, ela cresceu por ignorância do presidente da República, de ignorar a pandemia, porque se o Brasil, quando começou lá na China, começou a matar gente na China, o Brasil tivesse começado a prevenir aqui, porque sabe que o mundo hoje é interligado, e principalmente abrir o carnaval, para poder trazer a pandemia para cá, se no começo, quando começou a morrer gente aqui no Brasil, tivesse fechado os aeroportos, impedido que entrasse a doença e tratado daqueles que estavam doentes, nós não estaríamos hoje no caos que estamos. Se no começo começou a vacina, Bolsonaro tivesse liberado para comprar vacina, como fez os Estados Unidos, hoje nós não estaríamos sofrendo como estamos sofrendo. Hoje temos até crianças de 4 anos morrendo com a pandemia. Aí diz que não mata, só mata velho, mata jovem também. Então, nós precisamos, a sociedade precisa entender o que está acontecendo e passar a reivindicar das autoridades aquilo que é nosso direito. Nós temos o direito de viver, nós temos o direito de trabalhar, né? Nós temos o direito de ter salário, nós temos o direito de ter dignidade. Então, a sociedade tem que entender isso e começar a cobrar das autoridades, porque esse Brasil só não é melhor por causa da política. E não é a política que é ruim, é o político. E o político que está lá, ele não vai para lá sozinho, ele é colocado. Então, o erro está em quem está votando, o erro está em quem está colocando esse político lá. É quem não tem conhecimento, não procura ter conhecimento de quem é o político que tem que estar lá para nos representar. Quem são as pessoas que realmente vai representar o povo com dignidade. Aí colocou qualquer um, aí sofre as consequências. E é isso que nós estamos passando no Brasil hoje. Pereira, só uma observação. Na verdade, eu fiquei em dúvida, até escrevi uma matéria a respeito, se não é de caso pensado. O principal fornecedor de vacina do mundo é a China.
A China, 1,5 bilhão de habitantes, morreram 5 mil. Aqui no Brasil, com 200 milhões de habitantes, estamos em 300 mil. Quer dizer, o Bolsonaro afrontou a China, disse que a China espalhava o vírus pelo mundo. Quer dizer, então, foi para a manifestação tirar a máscara, convocar a aglomeração. Né? Na questão do auxílio, a pandemia piorou, 3 meses sem auxílio, a metade do valor para metade das pessoas, para metade do tempo. Quer dizer, isso é um crime. Na verdade, para chantagear os servidores públicos, cortar o serviço público no momento que a gente mais precisa do serviço público. Então, me parece que é coisa de caso pensado, né? E cada vez mais a população percebe isso. Né? Como é que você vê, diante dessa catástrofe que o Brasil está vivendo, 300 mil mortos, 32 milhões de desempregados, essa situação dramática, quer dizer, qual a ação que a gente deve fazer com a experiência que a gente teve, o que o movimento sindical pode fazer, qual as saídas que nós temos, qual a luz no fim do túnel? Olha, eu acho que o movimento sindical está fazendo a sua parte. O que precisa é o povo ter essa luz, é a sociedade ter essa luz, é a sociedade entender, né, quem é que está lá no poder e o que ele está fazendo para o Brasil. É isso que nós precisamos, que a sociedade compreenda isso. O movimento sindical está tentando fazer nas reuniões, no debate, na discussão, mas não tem condições hoje de fazer os movimentos que o movimento sindical fazia nas ruas. Senão o movimento sindical estaria nas ruas, levando o povo para a rua e pedindo já o impeachment do Bolsonaro. Mas o movimento sindical não tem como fazer isso hoje, porque não pode ter aglomerações. Então, a pandemia, e até eu acho que aí você tem um pouco de razão, né? Que é uma coisa pensada. O Bolsonaro acho que está fazendo isso para ele se manter no poder. Porque enquanto tiver o agravante da pandemia, ele vai estar lá no poder porque não tem como fazer aglomerações nas ruas. E é o povo na rua que tira o presidente da República. Aconteceu isso com a Dilma, né? que era muito melhor do que o Bolsonaro. Então, se o povo vai para a rua, o Congresso reage. Aí o Congresso toma posição. Mas hoje não dá para pôr o povo na rua. Então, o sindicato está fazendo a sua parte nas negociações, na discussão com o Congresso, com o Supremo. Com o Bolsonaro não dá para falar, porque ele não fala com o movimento sindical, e nem dá para ter credibilidade do que ele fala, porque ele fala uma coisa hoje, fala uma coisa de manhã e faz outra à tarde. Ele não ouve as autoridades, ele ouve o próprio ministério dele. Quando tem um ministro dele que se destaca, que começa a trabalhar, ele vai lá e derruba ele, tira, porque o destaque tem que ser ele tem que ser estrela. Então, não dá para você, nesse momento, no sindical fazer mais do que o que está fazendo, porque tem o impedimento do Covid aí que atrapalha o trabalho do movimento sindical. Mas o movimento sindical continua lutando, continua trabalhando, vai na porta de fábrica, vai fazendo negociações, está mantendo as convenções coletivas, mantendo o direito do trabalhador, por mais que ele tente derrubar, a gente tem conseguido manter. Então, o movimento sindical está fazendo. O grande problema que nós temos hoje não é o trabalhador, não é a classe baixa, é a classe média. Uma classe média que acha que é rica nesse país e que ela vai ficar cada vez mais pobre, porque quanto mais pobre você deixa a classe baixa, mais pobre vai ficar a classe média. E a classe média está indo às ruas apoiando o Bolsonaro, arriscando suas vidas. Isso é ridículo, arriscando suas vidas, sem máscara, fazendo aglomerações para apoiar um trocodita deste, que não tem noção nenhuma de política, não sabe o que é política, não sabe o que é fazer política social, não sabe o que é defender o direito do povo, não sabe o que é gerar emprego num país, não sabe o que é relações internacionais. Você disse muito bem, a primeira coisa que ele fez foi brigar com a China. Se é de lá que vem a vacina para nós, podia estar tratando do povo aqui, mas aí ele foi brigar com a China. A China ainda está tendo relacionamento com o Brasil através do Dória e através de alguns ex-presidentes, que têm conversado, e como o Lula agora entrou no circuito, tentando ajudar para trazer vacina para o Brasil. Se dependesse do Bolsonaro, não vinha era nada, porque o povo lá fora não quer nem ouvir falar desse cara. Então, nós estamos hoje jogados para o escanteio. A Argentina está tendo muito mais vezes lá fora do que o Brasil. Então, é só a sociedade prestar atenção, entender um pouco da política para saber o que nós precisamos fazer. Hoje nós estamos num mundo globalizado.
nós estamos na geração da indústria 4.0, já indo para a indústria 4.5. Essa sociedade tem que entender que o mundo hoje fala a mesma língua. Né? Na economia, fala a mesma língua. Nós podemos falar português, falar francês, falar espanhol, mas na economia fala a mesma língua. Então, o patronato hoje praticamente é o mesmo. Tudo está se aglomerando numa indústria só. Você pega hoje a cerveja, por exemplo, a Ambev é dona do mundo, da cerveja do mundo hoje. Então, ela é dona dos trabalhadores no mundo inteiro. Então, isso é que a sociedade tem que entender. A sociedade tem que compreender que, para realmente ter um bom relacionamento com o mundo lá fora, para ter desenvolvimento aqui no Brasil, precisa desse relacionamento com o mundo lá fora. E o Bolsonaro não é esse homem. O Bolsonaro não é esse cara que vai fazer esse relacionamento com o mundo lá fora, porque o mundo lá fora hoje não aceita mais Bolsonaro. Pereira, você está falando do mundo, o mundo inteiro, os países desenvolvidos e tal, a maneira como eles enfrentaram, estão enfrentando a pandemia, é através do investimento, através do Estado. Os Estados Unidos agora acabou de liberar 2 trilhões de dólares, sendo 1 trilhão para salário. A Inglaterra, 80% dos salários é garantido pelo Estado. Então, pelo investimento, eles estão gastando dinheiro, botando dinheiro, ampliando a base monetária para enfrentar a pandemia, financiando as empresas, porque aí o trabalhador pode ficar em casa, a empresa aguenta sem produzir durante um tempo, isso alimenta a economia e tal. O Bolsonaro aqui faz o contrário, diz que tem que cortar servidor público, tem que privatizar, tem que pagar mais dinheiro para os banqueiros, esperando que venha capital externo, etc. Quer dizer, essa contradição entre o que o mundo inteiro faz e o que o Bolsonaro faz aqui não ajuda a isso que você está falando, ao povo tomar consciência que ele tem uma ação de caso pensado contra o Brasil? Olha, essa é a minha esperança. Eu acho que é talvez a esperança de todos nós do movimento sindical, que a sociedade comece a entender melhor o que é necessário para viver dentro de um país. Que a sociedade passe a enxergar melhor o que é a política. Porque eu vejo muitos brasileiros dizendo que a política não presta. Ele não olha para a política, ele olha para a política. A política é feita para fazer o bem. Política você faz todos os dias. Você faz política na sua casa, você faz política no trabalho, você faz política em qualquer lugar. Se não fizer uma boa política, você se dá mal. E se você não tiver um bom político, você vai se dar mal. Então, é isso que acontece com o Brasil. Que sempre passando por mãos de maus políticos. Queria voltar um pouco no movimento sindical. O deputado Orlando Silva, federal do PCdoB, foi relator da medida provisória 196, que criou o Programa de Defesa, Emprego e Salário, chamado BEM, né? Que permitia a redução da jornada de trabalho e a suspensão do contrato, mas havia uma contrapartida de R$ 1.800 do governo proporcional. Né? Se você diminuísse 50% da folha de pagamento, era 50% de 1.800. Isso aí envolveu 10 milhões de trabalhadores, 1,5 milhão de empresas. Você considerou essa medida provisória que se transformou num programa, como relatado por Orlando Silva? O Bolsonaro queria que não houvesse contrapartida nenhuma. Mais uma vez, a gente virou o jogo. Foram gastos 32 bilhões do Tesouro para esse programa. Esse programa está suspenso. Você acha que é uma das prioridades do movimento sindical esse programa? Esse programa interessa com prioridade para o movimento sindical porque atinge os elitistas? Ou como é que você vê essa questão? Esse programa ele interessa ao país, ele interessa ao Brasil. O movimento sindical tem que atuar junto para poder retrazer esse programa. Esse programa interessa ao país. Você não vai ter desenvolvimento se não tiver salário, você não vai ter desenvolvimento se não tiver emprego. Então, você precisa ter consumo. Como é que o desempregado vai consumir? Você pega um desempregado europeu, você pega um desempregado americano, é isso que você colocou, ele tem uma assistência. Ele pode estar passando necessidade, porque lá o custo de vida é alto, mas ele tem uma assistência. O desempregado brasileiro não está sem assistência nenhuma. Acabou o seguro-desemprego, você acaba com tudo, você não tem emprego, não vai retomar o emprego, e aí você fica desempregado. O desempregado não consome, o desempregado não tem crédito. Você precisa abrir o crédito para gerar emprego para poder ter consumo. E precisa essa linha, desse programa que o Orlando Silva foi o relator, ele trouxe uma credibilidade, uma sustentabilidade grande para a economia. E isso hoje está
zero, não tem. Então, a sociedade tem que entender que sem dinheiro você não consegue sobreviver. Você precisa do dinheiro para sobreviver. Para ganhar dinheiro, você precisa ter trabalho. Sem trabalho, você não consegue também sobreviver. Então, é preciso que nós precisamos da vida das pessoas para depois fazer economia. Bolsonaro pensa o contrário. Ele pensa que tem que fazer economia para ter vida. Como é que a pessoa vai sem morta vai ajustar a economia? Para ele, talvez está sendo interessante, porque ele está vendo assim, vamos matar todos esses velhos aí, vai morrer todos os velhos, aí acaba a despesa com o INSS, acaba a despesa com a aposentadoria. Acho que é isso que o Bolsonaro pensa. É isso que ele quer fazer no país. E a sociedade tem que enxergar isso, tem que enxergar que esse homem ele não é não tem competência nenhuma para administrar um país. É um homem que não tem a consistência de palavra. Ele fala uma coisa de manhã e muda a outra à tarde. Ele só quer aparecer. Ele faz as coisas para ele aparecer. E ainda tem muita gente da classe média, aí são mais intelectuais, que ainda acredita nesse homem, que fica apoiando ele e tentando levar a classe pobre para apoiar esse homem. Nós precisamos moralizar esse país. Para moralizar esse país, tem que derrubar Bolsonaro, tem que derrubar essa política suja que nós temos no país, tem que acabar com a corrupção, tem que gerar emprego no país e dar sustentação para a micro e pequena empresa, ter uma empresa nacional sólida. A nossa indústria está morrendo. Então, eu acho que sem indústria você não sustenta, porque serviço só não sustenta a economia. É preciso de uma indústria sólida. E a micro e pequena empresa, que é a maior geradora de emprego, está morrendo no país por causa de incompetência administrativa do governo federal. Muito bem, Pereira. Interessante que, sobre essa questão que você está falando, em 2017, em agosto de 2017, você, junto com um grande amigo seu, amigo nosso, mas teu amigo, teu companheiro de luta, um grande sujeito chamado João Vicente Goulart, filho de João Goulart. Você, junto com ele, com o grupo dele de lideranças getulistas, se filiaram então ao Partido Pátria Livre, que hoje está incorporado no PCdoB, defendendo um programa nacional desenvolvimentista. O que é esse programa? Você está falando em solução, saída, reindustrialização. A indústria brasileira era 30% do PIB, virou menos que 10%, foi arrasada, dizimada, como a tua fábrica que você trabalhou. Que consiste basicamente esse programa que levou a essa tua filiação com esse grupo, a esse trabalho que você começou a desenvolver no terreno da política? Podia falar um pouco para a gente sobre essa questão nacional, essa questão do Getúlio? O que você quer retomar do Getúlio? O que o Getúlio pode nos iluminar hoje em dia? Aí vai muito pelo idealismo também. Eu acredito muito na política que foi feita pelo Brizola, que era o idealismo do Brizola, de Getúlio, do Jango, o pai do João Vicente, que é um amigo que eu respeito muito a família do João Vicente, que sofreram muito, né? O pai dele até hoje não conseguiu descobrir de que forma foi que morreu, se mataram, se ele teve morte mesmo, mas acredito que ele foi envenenado. Então, foi uma pessoa que ficou exilado desde criança, voltou para o Brasil com o idealismo de continuar um trabalho do pai. O pai era um grande latifundiário que tinha um idealismo diferente, pensava diferente, pensava em distribuir terra para o povo e pensava em fazer uma reforma agrária. Hoje nós precisamos de uma grande reforma das cidades, né? Hoje nós precisamos mais da reforma urbana do que da reforma agrária. Continua tendo necessidade da reforma agrária, mas é mais necessidade hoje de uma reforma urbana. E o João Vicente tem esse projeto, essa ideia. Isso vem também de origem, né, das ideias do tio-avô Getúlio, do Jango, do pai, do Brizola, que era tio dele. Então, vem de uma família que tinha uma tradição política, né, social. Então, e essa cultura, eu abracei essa causa. Eu era do PDT junto com o Vicente, mas, infelizmente, com a morte do Brizola, o PDT pegou um outro caminho que a gente
começamos a ter dificuldade, né? Tanto eu, o João Vicente, o Bisolinha, tivemos dificuldade de trabalhar dentro do PDT, e aí fomos para o PPL, que hoje é PCdoB. Nós estamos nesse projeto porque acreditamos no Brasil, porque acreditamos no povo brasileiro, acreditamos principalmente naqueles mais pobres, que é os mais necessitados, né? A política que precisa de política social. Pode falar mal do Lula, tanto que quem quiser falar, mas na época do Lula tinha emprego, abundância, né? Foi a luz para todos, foi água para todos, então a saúde estava melhorando. Nós estamos hoje num caos total, não é só por causa da pandemia, porque o caos da saúde vem já rolando faz tempo. A educação melhorou muito no governo Lula. Então, isso são políticas sociais, essa é a política social que eu acredito, que a gente pode melhorar muito mais, pode fazer muito mais. Então, esse projeto ele é um projeto que traz à tona a política social, a reforma urbana, reforma agrária, reforma tributária, reforma política. A necessidade muito grande de fazer uma reforma política profunda neste país, né? Eu acho que se eu estivesse no lugar do Bolsonaro, a primeira coisa que seria feita era a reforma política, e foi mexer com a reforma trabalhista. A reforma trabalhista não traz benefício nenhum para o país, a não ser trazer uma desgraça total para quem mais precisa, né? Perder os direitos, parar de consumir, a economia para, a reforma da Previdência foi uma destruição para o país. Então, ele foi fazer reforma que não era necessária e deixou as reformas necessárias sem fazer. Até hoje não fez reforma tributária, a reforma tributária profunda, reforma fiscal, reforma bancária, reforma da educação. Então, uma reforma agrária, uma reforma urbana, que é a mais urgente hoje. Esse projeto pensa isso, pensa essas reformas. E essas reformas é onde nós vamos criar um país de primeiro mundo. Aí nós vamos estar realmente levando a sociedade para uma dignidade que o ser humano precisa, que é ter principalmente educação, principalmente emprego, para poder sobreviver. Se você tem uma boa educação, se tem um emprego de qualidade, o resto você vai à luta e vai conseguindo, vai construindo. E é isso que esse projeto viabiliza e que a gente pensa nisso e acredita nisso, e eu acredito que o povo brasileiro vai lutar por isso ainda. Certo. Na verdade, você tem toda a razão. O Getúlio Vargas, quando inaugurou com a Revolução de 30 uma nova etapa no Brasil, ele se preocupou muito em industrializar o Brasil, em criar indústria de base, indústria de máquinas e equipamentos, mas se preocupou, ao mesmo tempo, em criar um mercado interno. Como você disse, melhores condições de emprego para os trabalhadores. A CLT foi criada em 1943, mas já tinha toda a legislação. Foi o movimento, o sindicalismo, né? O sindicato, a estrutura sindical surgiu e foi criada por Getúlio. Então, o salário mínimo era equivalente a R$5.000, R$5.500, e diz que o salário mínimo da época se registrava. Ele criou as multinacionais, né? As estatais, ele criou as estatais, né? Que gerava muito emprego, gerava riqueza para o Brasil, gerava defesa. E hoje o que o Bolsonaro está fazendo? Vendendo todas, né? Vendendo não, entregando, né? O Fernando Henrique entregou uma parte, ele está entregando o resto agora. Então é aí que mora o perigo para o povo brasileiro. Porque quando você entrega o patrimônio brasileiro para os estrangeiros, eles só vão vir aqui para tirar, eles não vão vir para deixar dinheiro aqui, vão tirar daqui. E aí o povo brasileiro vai sofrer as consequências com isso, porque cada estatal que vai vendendo vai diminuindo as receitas do país, né? O patrimônio do país vai sendo vendido. Então, o povo brasileiro vai ficando cada vez mais enfraquecido. Certo. Agora, fazer uma observação específica. Você é da Executiva Nacional da Força Sindical. Você tem a tradição, história, é comunista desde 80, né? Quando você entrou para o partido, um sindicalista experimentado, vivido, nacionalista, grisolista, janguista, e tem uma bagagem importante da Executiva Nacional da Força Sindical. O Juruna é secretário-geral. Eu acho que o Juruna está nos ouvindo, eu não estou conseguindo contato com o pessoal que está entrando. Mas o Juruna, junto com Wagner Gomes, assinaram uma nota que defendendo uma frente ampla, representativa de todos os setores da sociedade brasileira,
que tenha como eixo o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que você se referiu aí, que atraia políticos e personalidades que estejam interessados no crescimento do Brasil, com força eleitoral e política. Estas duas centrais, agora não está na nota, sou eu, estas duas centrais com base operária grande, ampla, né? Têm raízes comuns. Né? A raiz principal, inclusive, é o Metalúrgico de São Paulo, que o segundo sindicato, com bastante força e tal. Mas a CONCAT, a CGT de 86, tudo, essas duas centrais andaram juntas. Você acha que teve a política de apoio ao Tancredo, ao colégio eleitoral, que derrubou a ditadura, caminho encontrado pelo povo brasileiro para derrubar a ditadura, foi puxado, e essas duas centrais tiveram um papel importante também. Você acha que essa nota é uma manifestação de unidade mais profunda, no sentido de construir essa unificação do movimento sindical, começando por aí? Tem esse cheiro, né? 2 secretários-gerais, 2 dirigentes tão significativos de 2 centrais sindicais, assinando uma nota comum com conteúdo tão concreto, tão específico e tão profundo. O que você sentiu dessa nota? O que ela significa para você? Eu li essa nota, eu gostei da nota, eu achei que realmente é o caminho hoje que nós devemos trilhar no país. Eu sou contra essa ideia de ter vários partidos. Eu acho que nós temos que diminuir o número de partidos no país. Nós temos muitos partidos e pouca política. Eu acho que nós temos que ter menos partidos e mais política, né? Discutir melhor o Brasil. Dentro da força sindical, eu tenho debatido muito essa questão, porque também eu sou contra ter várias centrais sindicais. Eu acho que tem que ter menos centrais e fazer um trabalho mais... O pensamento único não existe, isso não pode, mas você não precisa ter várias centrais para poder discutir a mesma coisa. Você pode discutir isso em 2, 3 centrais, talvez no máximo 5, e fazer com que você tenha um trabalho mais fortalecido de discussão da busca do trabalho da política social. Essa questão, quando o Juruna colocou aí, eu entendi o que ele está dizendo, na questão de juntar países de centro-esquerda, até mesmo de parte de direita, né, mais jogado pela direita, para poder fortalecer e ganhar a política. Eu acho que o caminho tem que ser esse agora, nesse momento, porque se dividir a esquerda vai fortalecer a direita, e nós não podemos, nesse momento, dar esse espaço que já foi feito em 2018. Eu acho que foi um erro estratégico muito grande da esquerda de dividir e deixar o espaço para que o Bolsonaro crescesse. Então, eu sou da opinião que realmente nós temos que nos unir nesse momento. A classe operária, a esquerda, o movimento sindical, tem que se unir em torno de um nome, para podermos viabilizar uma política social nesse país, para poder ter retorno a uma política social. Se não fizermos isso, nós vamos acabar de novo sendo dirigido por um trocodita desses aí que quer destruir o país e quer vender o Brasil, quer ver mais desempregado, mais gente desempregada, mais gente passando fome, mais gente morrendo. É isso que eles querem no Brasil, entregando o Brasil para os americanos, para os crocoditas de lá. Então, eu acho que nós não podemos permitir isso. Por isso que o meu ideal, junto com o João Vicente Goulart, que viemos junto para hoje no PCdoB, é buscar essa política social, é trazer para dentro do conjunto uma política que possa agregar e não dividir. Tá certo. Pereira, eu queria te agradecer muito a tua participação. Falamos aqui durante 50 minutos, seu perfil, sua história, quer dizer, como o ser humano é uma coisa impressionante. Um trabalhador rural, do Cabo da Enxada, sem escola, se transforma pelo ensinamento da vida, pela luta, né, que eu acho que é a maior escola da vida, uma das principais lideranças sindicais do país, de um dos principais sindicatos. Muito importante essa contribuição sua. E também a contribuição para os caminhos de virar o jogo, né? A colocação que você fez sobre o Projeto Nacional de Desenvolvimento, sobre a importância de unificação, de começar essa unidade no movimento sindical, sobre a loucura
desse Bolsonaro, essas coisas todas. Isso nos dá um ânimo para continuar seguindo em frente. Queria agradecer, dizer que que o Hora do Povo está aberto para a tua participação, para você estar presente, e queria que você fizesse suas considerações finais, né? Colocasse o que você achar necessário, achar importante, o que faltou, e agradecer mais uma vez, em nome dos nossos internautas, a sua participação no programa, a sua disponibilidade. Muito obrigado, Pereira. Pereira, eu que agradeço a sua atenção aí comigo, abrir esse espaço para que a gente possa falar. Como você disse, eu considero um semi-analfabeto, porque eu não cheguei à faculdade nenhuma e cheguei ao ensino médio, que hoje, naquela época, era colegial, né? Hoje é ensino médio. Eu cheguei ao ensino médio fazendo prova, né? Eu não cheguei nem a estudar para isso, que eu fiz supletivo no fundamental e depois comecei fazendo ensino médio e parei por causa de entrei no movimento sindical e no movimento sindical você trabalha 24 horas, então você não teria tempo para estudar. Cheguei a terminar o ensino médio aí fazendo provas, fiz concurso e entrei na faculdade para fazer direito, mas não consegui levar adiante por causa do trabalho, que não dava tempo, faltava demais, aí peguei e desisti, né? E já estou hoje com 62 anos de idade, então já não vejo mais, talvez nem voltar mais para a faculdade, não sei se vale a pena mais. Mas eu sou um lutador pela educação, porque eu sofri muito por falta de educação. Quando eu cheguei em Guarulhos, eu andava muito de a pé, porque para tomar ônibus, tinha que ler o letreiro na frente do ônibus e eu não sabia ler. Então, se eu não sabia ler, eu não sabia tomar ônibus. E isso aconteceu, um fato que aconteceu comigo, porque os ônibus de Guarulhos era tudo verde e amarelo quando eu cheguei aqui. Era uma empresa de ônibus do Pascoal Tomeu. E aí eu fui para o centro de Guarulhos junto com um amigo, e quando eu cheguei no centro de Guarulhos, ele foi para a Penha e me deixou lá e falou: você sabe voltar, né? Eu morava num bairro de Guarulhos. Falei: sei. Mas na minha cabeça era tomar o ônibus verde e amarelo e voltar para o bairro, né? E aí, quando chegou o ônibus no ponto lá, o verde e amarelo, eu entrei e, por sorte, era o que ia para o Jardim Cocaia, onde eu morava. Eu disse no Jardim Cocaia, cara, porque senão eu ia estar perdido até hoje. Mas eu não li nada, não sabia nada. Aí ele pegou quando outra vez que eu voltei com ele na cidade, primeiro verde e amarelo, eu já fui entrar e falei: não é esse, não. Falei: mas é o que nós viemos, é o verde e amarelo. Ele falou: não, todos são verde e amarelo. Ele falou: tem que ler o letreiro na frente aí, ó, o bairro. Aí foi onde eu falei: putz, eu fui embora para casa, então, por sorte, né? Sem saber que tinha que ler o letreiro na frente do ônibus para ver o bairro onde ia. Então, eu sou um defensor árduo da educação. Eu acho que a educação é que forma o cidadão. E a gente precisa ter realmente um país que pensa na educação de qualidade. Mas eu quero te agradecer muito, porque a gente chegar onde eu cheguei, nem todos os brasileiros vão chegar tem essa ideologia, porque se todos tivessem, o Brasil estava muito melhor hoje. Mas nem todos nascem com esse dom da política, esse dom de pensar o país, de pensar o ser humano, né? De pensar uma sociedade digna. E você está dando essa oportunidade de eu poder estar falando, né? Que comecei no Cabo da Enxada aos 8 anos de idade, cavoaria até os 18 anos. Fiz 2 cirurgias de coluna por causa de pegar peso em cavoaria. Então, esse trabalho que eu tive na infância, porque eu não tive infância, tive trabalho na infância, né? A minha caneta foi o cabo da enxada, o cabo da foice, o cabo do machado, o motosserra, que quando eu cheguei em Guarulhos eu descobri quem fazia o motosserra, que era a Hatsuto, que era uma empresa de Guarulhos, aquele motosserra pesado, eu cortava com ele com 14 anos de idade, derrubando madeira para fazer carvão, também destruindo a natureza, também sem saber, né? Então, tudo isso a gente começa a entender na vida o que é o bom. E aí eu fui conhecendo outros países e vendo que realmente o Brasil é um grande potencial. O Brasil é um grande país. O que falta no Brasil é grandes políticos. Políticos como Getúlio, como Jango, como Brizola, que não deixaram eles trabalhar, não deixaram eles fazer a política que eles pensavam para o Brasil. Porque se tivesse deixado, o Brasil hoje não estaria onde está. O Brasil já estaria no país do primeiro mundo. Porque aqueles tinham ideais, né? Aqueles pensavam a política. E aí entrou os crocoditas da vida aí na política, que quer sobreviver de política e que destruiu o Brasil. Mas a política, ela é boa. Quero que todos que estão nos acompanhando saibam, a política faz parte da nossa vida. A política é o feijão com arroz que nós comemos no dia a dia. Sem ela, a nossa vida se torna muito pior. E ela mal feita é pior ainda. Portanto, muito obrigado.
parabéns pelo seu programa, parabéns ao Hora do Povo, que eu conheço já há alguns anos, a luta de vocês desde o MR8, que eu acompanho, eu admiro muito, e por isso que eu estou junto com vocês hoje. Muito obrigado e boa sorte a todos. E se cuida, Pereira, se cuida, que o Brasil precisa muito de você. Concluiu. Deu para ouvir? Que todos se cuidem. Isso que eu ia recomendar. Todos devem se cuidar, usar máscara, se defender, aguentar a saúde, passar essa fase para que a gente possa fazer tudo isso que você colocou, um programa de desenvolvimento, a industrialização, emprego, salário mínimo, unificar nossas forças para ter um Brasil melhor. Muito obrigado, Pereira. Até a próxima. Todos têm que se cuidar. Todos têm que se cuidar, porque sem vida nós não vamos fazer nada disso. Então, sem vida nós não vamos fazer nada. Em primeiro lugar, a vida. Então, para ter vida, tem que cuidar. Você viu usa máscara, mantém afastamento. Usa álcool, gel. Ia te dizer que um abaixo-assinado de 500 economistas, empresários, banqueiros fizeram nesse final de semana, os economistas liberais, ele está cada vez mais se isolando, e o que a gente falava antes, um pouco assim, agora parece cada vez mais ser a opinião do conjunto da sociedade. Um abraço. Isso vai nos ajudar muito. Eu gostei muito dessa participação deles, dessa iniciativa deles, que isso vai nos ajudar muito a fazer com que o povo comece a entender que nós estamos no caminho certo. Certo. Perfeito. Obrigado.